Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês e ela permaneça no meio de todos nós, com todos nós. Estamos nos reunindo para mais este momento de estudos da Palavra de Deus. E nós estamos, por estes sábados, refletindo sobre como surgem as igrejas, o tema geral. E para o próximo sábado, estaremos conversando com os irmãos, compartilhando nossas ideias nas nossas rodas de estudo bíblico no momento da Escola Bíblica do dia 20 de abril de 2024. E antes que alguém possa questionar ou talvez ficar sem entender por que falar da Igreja Católica, talvez alguém possa pensar, mas temos tantos assuntos bíblicos importantes, necessários no seu aprofundamento do entendimento, na pregação da palavra, que é o dever nosso como Igreja de Cristo. Por que falar da Igreja Católica Apostólica Romana? Isso é preciso ser esclarecido. E a primeira coisa a ser esclarecida é dizer aos irmãos que nós jamais falaremos aqui sobre qualquer outra igreja, das igrejas que geralmente nós conhecemos como igrejas evangélicas. Nós não falaremos sobre nenhuma delas. Mas vamos falar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela está nos anais da história geral, como sendo a igreja cristã. É comum a gente pesquisar sobre qualquer assunto relacionado com a igreja cristã e aparece falando ou representando esse assunto a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela mesma se arroga na condição de ser a única igreja cristã fundada por Jesus e que segue a doutrina dos apóstolos. Como é público e notório, estão registrados os dados nos anais da história, como sendo a Igreja Católica a Igreja de Cristo, isso está na história. Você vai ler para vestibular, os jovens leem para vestibular, os jovens lêem para prestar concurso, e tem lá assuntos relacionados com a Igreja Católica, como sendo a Igreja Cristã, registros históricos. E a gente sabe que isso não é verdade. Por isso nós vamos falar sobre a Igreja Católica. Digo mais, nós já sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, a palavra romana não é por acaso. Porque a Igreja Católica Apostólica, ela está não simplesmente com o seu líder atual em Roma, mas ela nasceu lá. O berço dessa igreja, do catolicismo romano, é Roma. O próprio nome da igreja está lá. E nós já colocamos, e é importante que os irmãos tenham isso em mente. Falamos em outro momento que se fosse para a gente identificar a sede geral da igreja cristã, a sede geral seria Jerusalém. Se fosse para a gente identificar, se isso fosse importante. Na verdade, importante é, mas se isso fosse importante no sentido da nossa compreensão das doutrinas cristãs. Porque o cristianismo, por exemplo, tem as suas bases no que dizemos, a nossa origem, as nossas bases judaico-cristã. Porque nós nascemos no judaísmo, nós nascemos em Jerusalém.
A igreja cristã nasceu em Jerusalém. Jesus falou para os seus discípulos antes de ser assunto ao céu: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós conhecemos essa palavra de Jesus. Portanto, estamos a falar sobre a Igreja Católica não pela importância dela no sentido de ser uma igreja importante, ou para contestar pura e simplesmente doutrinas eventualmente por ela ensinadas. Mas vamos abordar a Igreja Católica porque a história diz, está aí, qualquer um pode consultar, a história diz Igreja Católica Apostólica Romana como sendo a igreja cristã fundada, edificada por Cristo, e que tem o seu Papa lá no seu início, nos tempos de Cristo, o seu primeiro Papa. E isso simplesmente não é verdadeiro. E o nosso texto base, então, colocadas esses esclarecimentos, vamos colocar o nosso texto básico. Mas enquanto a gente encontra João capítulo 8, versos 31 e 32, palavra de Jesus, vamos falar também no grupo em que nós estudamos na semana passada, quando nós falávamos a respeito da igreja a partir do quarto século, o assunto quis caminhar para o assunto depois do tempo da Idade Média, e a gente disse que esse seria um assunto para o próximo sábado. Na verdade, nós falaremos mais especificamente no nosso assunto do dia 11 do mês de maio. Neste sábado, nós vamos parar para pensar sobre a Igreja Romana, Católica Apostólica Romana. E na próxima oportunidade vamos falar de algumas das suas doutrinas, da herança que essa Igreja Romana deixou com o cristianismo. Mas o nosso texto básico está no Evangelho de João, palavra de Jesus, no capítulo 8, e versos 31 e 32. Palavra de Jesus que dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quando Jesus fala conhecer a verdade, é possível aqui algumas leituras nessa expressão: conhecereis a verdade. E quando eu digo algumas leituras são possíveis, pense comigo. Jesus mesmo foi quem se autodeclarou dizendo: eu sou a verdade. Lembra? Portanto, quando Jesus está dizendo: olha, conhecereis a verdade, e então por ela vocês serão libertos, a verdade, Jesus, e é provável que ele esteja falando isso, ele está falando sobre si mesmo. Vocês precisam me conhecer, e em mim vocês vão se libertar das garras do pecado, vão se libertar das garras do juízo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos parafrasear nesse entendimento, podemos parafrasear essa frase de Jesus mais ou menos assim: vocês me conhecerão, e eu vou libertar vocês. Mas a verdade que ele está falando também, porque verdade, tanto existe a verdade materializada, a verdade viva, que era a pessoa de Jesus, ele era a verdade, mas também, quando nós falamos em conceitos ideológicos, em valores, em ética, em moral, também existe a verdade moral, a verdade ética. A palavra também, conhecereis a verdade, e a verdade liberta, pode ser a verdade moral também. A verdade, ela é sempre verdade. Ela sempre beneficia. Pode não beneficiar de imediato, mas a verdade vai aparecer. Por mais que alguém queira encobrir a verdade, um dia, por alguma circunstância, a verdade chega. E na nossa
palavra, na nossa reflexão de hoje, a expressão conhecereis a verdade, ela tem mais o sentido, a gente está usando essa expressão de Jesus, mais no sentido moral mesmo. Conhecer a verdade dos fatos, conhecer a verdade histórica, conhecer a verdade profética, conhecer a verdade escatológica. Tem uma palavra um pouco estranha talvez para nós, mas escatológico é tudo aquilo que se refere a eventos que virão em tempos futuros. E a igreja romana, ela estava nos anais da escatologia profética. Daniel, nós já falamos sobre isso. Lembra, porque é importante a gente lembrar para poder fixar bem o conhecimento, o entendimento. Daniel vê aquele quarto animal que representava o Império Romano. Na cabeça do animal existia 10 chifres, apareceram 10 chifres, que representava o Império Romano enfraquecido. Nações europeias haveria de se levantar contra o comando de Roma, comando do Império, e haveria de suplantar as forças do Império Romano. E isso aconteceu. Aqueles 10 reinos, aqueles 10 povos da Europa, eles acabaram colocando Roma de joelhos, e Roma desapareceu como império no final do século V da nossa era. Mas Daniel viu que dentre essas 10 pontas, esses 10 chifres da cabeça daquele animal, no capítulo 7 de Daniel, surgiu uma ponta pequena, um poder pequeno dentro do Império Romano. Irmãos, isso é fundamental a gente saber. E vou dizer mais para vocês. Você não vai ouvir isso em qualquer lugar. Você vai ter dificuldade para encontrar esse tipo de literatura que vai te explicar isso. Mas está lá no profeta Daniel. Aquela ponta pequena seria um poder político-religioso que haveria de trabalhar única e exclusivamente contra a igreja cristã, contra o povo de Deus. A ponta pequena, é bom a gente aqui lembrar para os irmãos, representava aquele poder político-religioso de Roma. A ponta pequena não iria trabalhar para poder dominar nações, para poder ampliar o território de Roma, do governo de Roma. Ela não iria trabalhar para subjugar povos, para povos pagarem impostos para Roma. Não era nada disso. A ponta pequena, o poder político-religioso que nasceria na cabeça dentro do Império Romano, seria um poder religioso e trabalharia apenas com religião ou com a religiosidade das pessoas. E ela só surgiria, outro detalhe bastante importante que a gente precisa repetir, ela só surgiria no final, quando o Império Romano já estivesse agonizante, já estivesse chegando no seu momento final. Nasceria no Império Romano, mas o Império Romano iria de ser dissolvido daí a pouco. Mas essa ponta pequena, esse poder, não se sucumbiria junto com o Império Romano. O Império acabou, o Império desapareceu, o Império político, administrativo acabou, mas a força, o poder da ponta pequena prevaleceu. E a gente sabe, ele prevaleceria, nas palavras de Daniel, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. 3 anos e meio profético, portanto, cada dia um ano, 1260 dias, que no Apocalipse está dizendo 42 meses, que é o mesmo tempo. Ok? Então essa ponta pequena, ela permaneceria. Então a igreja romana não tem como dizer que ela surgiu antes do final do Império Romano. Isso tem que ficar claro para todos nós, porque a profecia diz assim. Então o nosso texto básico: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do Senhor Jesus. Muito bem. Na introdução a gente vai dizer que a Igreja Católica, chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, aliás, irmão, perdoe-me, mas deixa eu fazer uma observação para vocês. Se vocês observarem aí, quem tem o roteiro na mão, observe que nós abrimos aspa para falar o que nós estamos falando aí. Ok? Nós abrimos aspa, porque esse texto, essas palavras não são palavras nossas.
nós transcrevemos, é um texto transcrito, ok? Isso aí é o que a igreja diz. E baseado no que a Igreja Católica Apostólica Romana diz, a história registra isso. A Wikipédia registra isso também, pode verificar. Então esse texto é o que a Igreja Católica diz e o que está registrado e qualquer um de nós pode consultar, é público. Ok? Então a Igreja Católica disse, e assim foi escrito sobre ela: a Igreja Católica, chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, é uma igreja que prega os ensinamentos de Jesus Cristo. Segundo sua doutrina, foi fundada por Jesus e tem o apóstolo Pedro como seu primeiro papa, pois foi através dele que começou a ser edificada. Aí a base é Mateus 16, 18, quando Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Aliás, a Igreja Católica, ela se autodenomina assim: é una, santa, católica e apostólica. Una quer dizer, ela é indivisível. Ela é a igreja de Cristo e ela reúne, ela tem em si mesma toda a verdade do Evangelho. É una. Ela é santa, ou seja, ela não tem erro, ela não peca, ela o que fala, o que a igreja ensina é verdade pura para ser seguida. Ela é católica, ou seja, ela está presente no mundo todo. E ela é apostólica, ou seja, ela representa e prega e defende e anuncia a doutrina dos apóstolos. O mesmo que os apóstolos ensinaram, a Igreja Católica também ensina. E aí, seguindo o texto, também, esse é o texto que define como é a Igreja Católica, também se caracteriza pela indefectibilidade, ou seja, ela não vai ser abatida, ela vai permanecer até o fim do mundo. E ela é infalível, ela nunca falha. A Igreja Católica se considera a única igreja de Cristo e por isso se chama católica. É constituída por igrejas particulares ou dioceses, sendo cada uma destas confiada a um bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa. E aqui a gente fecha aspas e a gente indica ipsis literis, quer dizer, esse texto da introdução até esse ipsis literis é o texto transcrito da Wikipédia, dessa enciclopédia universal. Ok? Então, é assim que o mundo vê a Igreja Católica. É assim que a Igreja Católica se auto-vê também. Ela se vê assim. E aí a gente vai dizendo aí, fechamos aspas, agora vai dizer que esse é o trecho de um artigo publicado na internet, portanto, aberto para consulta pública. Seria um texto lindo e perfeito. Olha só, uma igreja com todas essas marcas, com todas essas qualidades. Igreja linda e perfeita, que coisa linda. Mas não fossem as audaciosas e enganosas afirmações. Porque Jesus disse aí, vamos ver Mateus capítulo 24 e o verso 11. Olha o que ele diz assim: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, nós temos muita facilidade para ser enganado. E quanto nós ouvimos de coisas que se autodeclara como sendo importante, desde que não comprometa a nossa posição, a gente acha lindo. Lê isso daqui e descansar, diz, então está tudo bem, não é? Isso é lindo, mas não é verdade. Jesus fala que até os escolhidos de Deus poderia ser enganado. É bem verdade que Jesus, quando fala até os escolhidos, ele está falando de outro povo que se coloca para pregar o evangelho dele, de Jesus, como se puro e único fosse, mas é contaminado. Então Jesus diz, olha, vai poder fazer engano às pessoas, enganar as pessoas, até os escolhidos, até as pessoas que têm conhecimento. Não é? Mas tudo bem, essa é a forma como a Igreja Católica Apostólica Romana se identifica. E Jesus, no texto que nós lemos, Mateus 24, verso 11, está dizendo, cuidado, porque o falso é bem parecido com o verdadeiro.
Na reflexão 1, a gente vai dizer que é muito comum ler artigos e livros que falem sobre a fé cristã de forma consubstanciada, unida, amalgamada, ligada com a história da própria Igreja Católica. É comum a gente ler artigos e a gente não sabe se a pessoa, se o articulista, aquele que escreveu, se ele está falando de um assunto que ele quer falar sobre ele, ou se ele está falando da própria Igreja Católica. Não é? Porque ela aparece, a Igreja Católica, ela se autoproclamou e o mundo aceitou. A opinião popular aceitou. Falar de Igreja Cristã e de Igreja Católica seria a mesma coisa. Mas isso é uma farsa. Não pode ser verdade. É também igualmente comum mencionar nomes importantes de estudiosos e defensores da fé cristã, que tenham vivido antes do IV século, pessoas que defenderam a fé cristã e viveram antes do IV século, com títulos atribuídos a eles como se pertencesse à estrutura da Igreja Católica, como se eles tivessem sido membros do catolicismo. Olha só, se a Igreja Católica surgiu no final do Império Romano, como nós vamos encontrar pessoas do primeiro século, segundo século, terceiro século, até quarto século, como sendo chamados pais da Igreja? Por exemplo, aí, quando a gente fala sobre pais da Igreja, aparece, por exemplo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, entre outros. Esse Clemente, não é, que chamado é um dos pais da Igreja, esse homem, ele viveu próximo do final do primeiro século e morreu em torno da virada do primeiro século. E segundo os históricos da Igreja Católica, Clemente foi um dos papas da Igreja de Roma dos anos 88 a 99 da era cristã. Ora, ele não podia ser papa da Igreja Católica se ele, no final do primeiro século, antes de encerrar o primeiro século, se a Igreja Católica só vai surgir e ser confirmada lá no quinto século. Como é que ele, no primeiro século, a pessoa foi um papa da Igreja Católica? Então, esses personagens expoentes da história da Igreja Cristã, eles foram cognominados como pais da Igreja Católica, ou pais da Igreja cristã, naquele desvario que afirma que Igreja Cristã e Igreja Católica é a mesma coisa. O mesmo acontece com um dos pais da Igreja, chamado Policarpo de Esmirna. Ele nasceu em 69 da era cristã e morreu em 155. Ele foi, segundo consta, bispo de Esmirna. E a palavra bispo, a Bíblia fala de bispo também, mas aqui bispo é dentro da estrutura da Igreja Romana. Mesma coisa, mesmo argumento. Uma pessoa que trabalhou no começo do segundo século da era cristã não podia ser bispo da Igreja Católica, que só nasceu 400 anos depois, não é? Outro cidadão, Inácio de Antioquia, ele também é considerado como um dos pais da Igreja. E ele foi bispo também na igreja em Antioquia, e ele foi um sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Olha só, Pedro foi o primeiro papa, segundo diz a dita igreja, mas Inácio foi o sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Falaríamos também de Eusébio de Cesareia, que viveu na virada do terceiro para o quarto século, e outros mais. Estamos apenas citando alguns, apenas para dizer para os irmãos que esses homens, essas pessoas que estão nos anais da história da Igreja Romana como pais da Igreja, essas pessoas nunca foram da Igreja Romana, porque não pode ser pai da Igreja Romana.
porque a igreja romana, repito, não existia no tempo que eles viveram. E o motivo para a gente afirmar que eles não foram pais da igreja é muito fácil de ser entendido, porque a igreja católica nunca existiu antes do 4º século da nossa era, não é? Isso a gente lê através das profecias de Daniel. A igreja, a ponta pequena, vai nascer dentro do Império Romano, e vai nascer dentro do Império Romano no momento de fragilização do Império. E repito, nos primeiros séculos da era cristã, no segundo, terceiro, o Império Romano estava intacto. A ponta pequena ainda não havia surgido. Portanto, o poder religioso que nasceria dentro do Império Romano só nasceria tempos mais tarde. Não por acaso, Paulo vai dizer assim: então, se alguém vos ensinar, se nós resolvermos mudar o discurso, ou mesmo um anjo do céu anunciar outro evangelho além do que já está anunciado, seja alguma coisa sem valor para vocês. Não é verdade. O evangelho de Cristo já tinha sido definido e era o que estava sendo anunciado pelos apóstolos do Senhor. Mas a história que a igreja preservou, escreveu, não consta, não registra dados que a igreja que nós estamos hoje apressando, não tem dados que coincidem com aquela pregação que os apóstolos faziam. Muito bem, mas na sequência 1 a gente vai dizer que a história geral trabalha para confirmar a tese católica de que ela é a igreja que nasceu com Jesus e que com a conversão do imperador Constantino ganhou espaço dentro da corte imperial romana. Isso, porém, não é verdade. Irmãos, a gente está registrando aqui, preste atenção, Roma sempre perseguiu o cristianismo desde Nero. Lá, o incêndio em Roma, no ano 64 da nossa era. Isso é histórico. A partir dessa data, os cristãos sofreram assombrosos atos de perseguição, porque Roma, o Império Romano, considerava a religião cristã uma religião perigosa, porque a religião cristã não concordava em adorar os deuses romanos e nem aceitou, quando foi decretado culto ao imperador, a igreja cristã nunca prestou culto ao imperador. Por isso ela incomodava o Império Romano. Até que em 13 de junho de 313 foi publicado o Edito de Milão, que suspendeu as perseguições do Império Romano contra a Igreja Católica. Mateus capítulo 24 e o verso 9, é bom a gente ter presente. Jesus vai dizer: hão de entregar vocês para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Além das questões de dificuldade de crença que a igreja sempre enfrentou dentro do seu próprio corpo de membros, também as perseguições externas e por aí vai. Muito bem, a igreja sempre sofreu. Mas em relação ao assunto da sequência 1, a história fala da conversão de Constantino ao cristianismo. Há contradições entre os historiadores, entre os comentaristas. Há quem diga que Constantino nunca se converteu ao cristianismo. Inclusive, quem defende essa tese diz que ele nunca foi batizado. Há outros que dizem que não, ele chegou a ser batizado, mas já no fim da vida. E assim por diante. Nesse quesito, nessa posição, eu quero chamar a atenção de vocês. Preste atenção. Quando Jesus termina o seu ministério, a gente tem lá no capítulo 28 de Mateus, e Marcos também fala sobre isso. Jesus diz assim: olha, portanto, ide, não está no roteiro, mas só para a gente pensar, ide, fazei discípulos. Há uma outra forma de... Marcos também fala sobre uma outra forma, ide e anunciai. Ok, olha só, fazer discípulo.
que é fazer discípulo? Fazer discípulo demanda tempo, demanda cuidado, demanda trabalho, demanda atenção do mestre para fazer um discípulo. E no verso 20 é isso que Jesus fala no Mateus 28. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fazer discípulos, ensinando esses discípulos. Irmãos, pare e pense. Não consta nos anais da história, não consta quem pregou o Evangelho para o Império Romano. Não há nenhuma referência sobre os pregadores que tiveram acesso ao Império e reuniu lá as pessoas, o imperador, os seus súditos, o seu staff, o seu comando. Não há informação sobre quem teria pregado o Evangelho para Roma. Esse dado é bastante interessante. Você e eu sabem que é difícil falar do Evangelho e as pessoas acreditarem. Demanda tempo e é muito difícil. As pessoas precisam ter ajuda do Espírito Santo, além de alguém que usado também pelo mesmo Espírito Santo, vá trabalhar no conhecimento dessas pessoas e ensiná-las a respeito do Evangelho de Cristo. Mas não há notícia de que alguém tenha entrado no Império Romano para pregar o Evangelho lá. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. É muito estranho. O Império, todo o poder do Império Romano quedar-se, inclinar, se curvar ante ao Evangelho de Cristo e se tornar cristão sem ninguém ter ensinado. Grosso modo, só para a gente ter a ideia exata do que eu estou falando, vamos dizer que de repente, nós que somos cristãos, nós resolvemos abrir aqui uma mesquita, abrir aqui uma representação do islamismo. E nós vamos ser pregadores do Islã, vamos pregar o Islã, ensinar a doutrina do Islã, falar do islamismo, dizer que Jesus não é aquilo que os cristãos falam que é, que Alá é o nosso Deus, enfim. E a gente passar a representar o islamismo. Já não é mais os povos do Oriente Médio que vão representar o islamismo. Já não serão mais os árabes. Já não serão mais os povos que têm a guarda dos escritos de Maomé e o Alcorão e etc. Então nós passássemos a ser nós que vamos dominar o mundo, ensinar o mundo como vive o islamismo. Tem lógica? Não tem. Portanto, Roma, da mesma forma, não há indício de que Roma tenha sido evangelizada. E o Evangelho não é simplesmente uma prática, ainda que fosse uma simples prática, modo de vida, estilo de vida. Mas o Evangelho, o cristianismo não é simplesmente um estilo de vida. Tem toda uma influência espiritual, tem todo um sentido prático de comunhão com Deus, etc., para ser cristão. E como é que Roma vai representar? Agora o Império Romano vai representar o mundo. Como é que a gente pode entender isso? De fato, ninguém pregou o Evangelho em Roma. Por isso, o desastre que foi Roma, o poder da ponta pequena, se transformar, trazer para si os oráculos da cristandade e passar a ser o único ponto verdadeiro de difusão do Evangelho. Não bate. Na prática não bate. Tem um detalhe também que nós apontamos aí, está na reflexão 2. E aí, abaixo depois, não temos mais uns textos bíblicos, estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana, no sentido de que ela não está dentro do contexto bíblico como igreja cristã, ela está dentro do contexto bíblico como oposição à igreja cristã,
como já falamos de Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7, por exemplo. Mas na reflexão 2 a gente vai dizer que o caminho foi tortuoso, mas enfim, a igreja chegou ao quarto século, como já falamos. De repente, aliás, a reflexão 2 é que nós já falamos, não é? Nesse início aqui. De repente, e porque não há qualquer registro de alguém pregando o evangelho para Roma, para justificar como é que surgiu o interesse de Roma pelo cristianismo, o imperador Constantino concede pelo Edito de Milão, que nós mencionamos, a liberdade do culto aos povos do império. Dar liberdade de culto aos povos do império é uma situação, ok? Ainda não estava fundada a Igreja Católica, ok? Ele fez mais, ele também deu liberdade de culto aos povos e ele devolveu, segundo consta, alguns bens locais de culto que foram conquistados pelos romanos em tempo anterior, ele restituiu para os cristãos. Mas somente a partir do ano 380, através do Edito de Tessalônica, publicado pelo imperador Teodósio, é que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Entenderam? Então, a partir de 380, já na virada do quarto para o quinto século, é que o Império Romano passou a ter formalmente o cristianismo ao seu modo, como sendo a religião oficial do Império. E a partir daí é que começa a trabalhar, a surgir os eventos que nós conhecemos como de perseguição e de ações promovidas pela Igreja Católica Apostólica Romana contra os hereges ou aquelas pessoas que não concordavam com a sua doutrina. E aqui entra aquilo que nós falamos. A Igreja Cristã sempre foi pacífica. Ela nunca impôs a povo, a pessoa alguma que cresce no Evangelho da forma como ela prega, como ela ensina. E nunca levantou a questão ou guerra contra qualquer povo ou nação, porque não creu no mesmo Evangelho, não é? Mas na sequência 2, a gente vai dizer que por tudo isso, o que pode ser lido em livros, textos e registros históricos, fica impossível mesmo conceber a ideia de que a Igreja Católica tenha sua origem em Jesus e seus apóstolos. Não tinha. Porque seria muito estranha sua ascensão da igreja que vivia às escondidas para a igreja do império. Tem essa questão lógica também. E de igreja perseguida para a igreja perseguidora. E mais, num lapso de tempo de que não superou 50 anos. Quer dizer, então veja só, desde quando a igreja, o Constantino, deu liberdade de culto aos povos, até o Edito de Tessalônica, no ano 380, quando a religião cristã passou a ser a religião oficial do Império, irmãos, isso não pode ser considerado como igreja cristã dentro do Império. Porque foi muito rápido. Muito rápido. A igreja, olha só que contrassenso. A igreja era perseguida pelo Império Romano. Depois se transformou na igreja oficial do Império, aí passou a perseguir os outros. Não tem lógica, entendeu? Por isso, a verdade é esta. E esta qual é? Que a Igreja Católica nasceu dentro do Império Romano e jamais com Jesus Cristo no primeiro século. Ela nasceu com critérios do império, com critérios do paganismo, porque Roma era pagã, com critérios dos deuses da religiosidade romana. Nasceu lá, nunca debaixo das palavras e dos ensinos e da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Há muito mais a ser conhecido, a gente conclui assim, sobre essa igreja que se arvora como sendo a única igreja de Cristo. E quanto mais se conhece, tanto mais se distancia Jesus de Roma. Jesus nunca esteve ligado a Roma, nunca. Ele nunca pronunciou qualquer palavra que nos deixasse entender isso. Também os profetas nunca anunciou que a igreja seria uma igreja poderosa no sentido político, no sentido de gestão administrativa, de levantar guerra contra aqueles que contrariassem a igreja cristã. O povo de Deus nunca fez isso. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja
é sim uma igreja. Ela surgiu dentro do Império Romano, mas muito longe de ser a única igreja cristã verdadeira e de ser a igreja que nasceu com Jesus e que seus líderes são sucessores dos apóstolos. E jamais, como ela prega, jamais a igreja foi construída por Pedro, foi edificada por Pedro. A igreja foi edificada, anunciada por Jesus, que separou pessoas, e confirmada a sua edificação através do Espírito Santo sobre aqueles poucos que estavam em Jerusalém. E desde então e até agora, e até a vinda do Senhor, a igreja sempre vai se posicionar na posição de perseguida, de anonimato. Ela nunca vai estar como projeção, como povo que dirige e que governa e que domina sobre outros povos. Deus nos abençoe e nos dê entendimento na sua palavra. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.